Continuando aqui um pouquinho sobre leitura de instrumentos, né? Então, estou trazendo para vocês o primeiro instrumento que vai ser utilizado em nossas aulas, vai ser o paquímetro, né? O paquímetro é um instrumento de ampla escala, né, de utilização, na qual ele pode fazer leituras interna, externa, comprimento. Você pode mensurar também sobre engrenamento, profundidade, abertura de furo, né? Então ela pode ser usada em formas infinitas, né? De acordo com a necessidade da sua área. E eles são encontrados de praticamente três formas, né? São dois instrumentos analógicos e um digital. Sendo analógico mais utilizado é o paquímetro de escala fixa, né? Então você tem uma régua fixa e uma escala móvel na parte inferior e superior também. Tem instrumento que ele possui dois tipos de leitura, tanto milímetro como polegada, né? E aí esse é o famoso paquímetro analógico. Tá? Você tem um digital, que é a imagem que temos aqui abaixo, e ele é também bastante utilizado pela sua facilidade de uso, né? Mas é recomendado que você use um ambiente que seja bastante salubre, né? Temperatura controlável, sem risco de poeira, né? Sem risco de você colocar apoio sobre o instrumento, para que ele não faça leitura por a sua sensibilidade, né? Então, se você deformar a sua régua, então você automaticamente vai ter uma leitura incerta durante todos esses momentos. Tá? Então, é recomendado assim que ele seja usado mais em laboratório, né? Um ambiente controlado. E você tem um instrumento, né, que possui aqui um relógio de medição, que é a minha escala móvel, onde eu consigo ter uma resolução inferior ao instrumento mostrado a parte de cima. Tá? Então, porque não é tão utilizado como esse paquímetro? É pelas vezes dificuldade do leitor confundir as escalas, né, a forma de você ler. Então, algumas pessoas acabam não utilizando esse instrumento. Tá? Até porque a sua escala móvel ela pode ser folgada e alterar sua posição, e isso dificulta um pouco a leitura de algumas pessoas. Então, ela é menos utilizada aí no mercado. O nosso instrumento, né, vamos iniciar o paquímetro. Começar primeiramente com o paquímetro em milímetro. A gente vai fazer uma leitura em resoluções de 0,05 milímetros e resoluções de 0,02 milímetros. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é isso aqui da minha escala móvel e também como é que faremos essa leitura no instrumento. Vale lembrar que o nosso paquímetro geralmente eles são comercializados, não quer dizer que são necessariamente dessa forma que tem que ser vendido, mas geralmente paquímetros que trabalham numa escala de milímetro de 0,5 de resolução, eles trabalham em conjunto com a polegada de fração, certo? Uma polegada fracionária, e como eu falei para vocês, que a menor resolução de um instrumento, no caso paquímetro, ele é de 1 por 128 avos da polegada. Tá? Então, ele dividiu a régua em 128 partes iguais. Tá? Depois eu explico como foi que ele chegou desse valor. Já o paquímetro de 2 centésimos de milímetro, né, no caso da escala de milímetro, que é 0,02, na sua menor resolução, ele trabalha em conjunto com a polegada milesimal. Tá? Eu não expliquei ainda o que é a polegada milesimal na régua, mas antes de eu iniciar esse instrumento, eu vou falar para vocês como é feita a leitura. Eu não falei antes para não complicar um pouquinho a mente de vocês, mas eu vou chegar nele daqui a pouco. Pode haver casos, né, que a empresa necessite que o usuário ele não perca tempo em processos lá e confunda a escala. Então tem instrumentos que são vendidos somente em uma escala. Tá? E você pode comprar um paquímetro que só mede só 1 milímetro, só mostra uma escala, só polegada, só mostra uma escala. Isso evita que haja confusão na leitura e na forma de escrita do usuário. Tá? Então a empresa, quando ela precisa de um instrumento sob encomenda, ela consegue sim fazer esse tipo de enquadramento. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um instrumento que ele só possui uma escala e não dois, como é os tradicionais. Tá? Que é aqui no caso 5 centésimo com fração e a de 2 centésimos com milésimo da polegada. Ok? Como é feita a leitura de um paquímetro? A leitura de um paquímetro é feita da seguinte forma. Você tem uma escala fixa, vou botar aqui para o lado por enquanto, que é a mesma escala fixa da minha régua,
tá? Onde cada traço desse aqui equivale a 1 milímetro. E você tem uma escala móvel, que é exatamente essa escala que se move com a parte metálica do paquímetro. Por isso ele ganha esse nome, escala móvel. Mais conhecido naturalmente no paquímetro, puramente no paquímetro, como nônio ou vernier. Exatamente o fundador do instrumento para melhorar a sua resolução. Tá? Mas não está errado se você falar escala móvel, até porque nos outros instrumentos, que não são paquímetro, a gente vai chamar essa parte móvel dos instrumentos seguintes sempre de escala móvel. Tá? Então, para que não venha confusão futuramente, eu aconselho que vocês sempre utilizem essa nomenclatura. A escala fixa, que é a nossa régua padrão. A menor medida que ela consegue mensurar exatamente é 1 milímetro. E nós teremos a escala móvel, que dependendo da quantidade de traços que eu possua dentro dela, você vai ter aí uma resolução. Tá? Minha primeira resolução, um instrumento de 0,5. Vamos entender por que ela ganha esse valor. Eu vou dar um zoom aqui, vou copiar essa imagem. Vou jogar lá da outra para a gente brincar um pouquinho com ela aqui. O que é que foi feito para ter essa resolução? Vale lembrar, mais uma vez, que a distância de um traço, deixa eu pegar uma cor aqui, a distância de um traço para outra, tá? A distância de um traço para o outro, ele equivale precisamente a 1 milímetro. Tá? Isso sempre vai acontecer quando o zero da minha escala fixa, né, e o zero da minha escala móvel, ele gera um distanciamento preciso de um traço. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor de 1 milímetro. Tá? Como o meu instrumento ele mede 2 casas decimal, vocês são obrigados a escrever 1,00 para informar o leitor que não tem acesso ao instrumento que você fez uma leitura com um instrumento que mensure com 2 escalas e 2 casas decimais. Se eu colocasse só um inteiro, eu naturalmente, quando fosse ler esse meu desenho, eu ia pensar que ele fez a leitura numa régua, porque a régua tem a menor resolução de 1 inteiro, né, que é 1 milímetro. Então, toda vez que vocês forem escrever, vocês vão escrever ele com um número de resoluções que é adequado ao seu instrumento que foi mensurável. Ok? Não esqueçam desse detalhe. Então, no caso aqui, a nossa leitura, né, de 1 milímetro é a distância de um traço para o outro. Lembrando que sempre a leitura vai ser do zero da minha escala fixa com o zero da minha escala móvel. Tá? Esquece os demais traços por enquanto. Então, por acaso eu fizesse uma leitura nesse ponto aqui, onde o zero da minha escala fixa até a escala móvel, estou um pouquinho ruim de acertei, pronto. E o zero da escala móvel criou um distanciamento de 15 milímetros. Como é que eu sei que 15 milímetros? Eu tenho 10, do 0 até 1 aqui, ó, 10 milímetros, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho aqui 15 milímetros inteiros, tá? 15,00. Então, toda vez que vocês forem fazer a leitura, vocês não contam com o número 0. 0 é 0. Você vai contar com o número à frente dele. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, a leitura sempre vai ser dessa forma. A escala fixa do 0 até o 0. Toda vez que o 0 coincidir com o valor, ele vai receber o número inteiro mais vírgula 2 zeros. Tá? Então, se eu colocasse qualquer outra posição aqui, eu tenho agora aqui, eu tenho 30 e um traço que passou, 31,00, porque o instrumento mede 2 casas decimais. Ok? Então, caso ele coincida com o número inteiro, vou colocar aqui agora o 20, então eu tenho aqui 20,00. Ok? Continuando. Então, a menor medida que é possível mensurar no meu instrumento, do 0 para o 0, é 1 milímetro. Não esqueçam disso. O que é que o dono da escala móvel ele fez para conseguir ter uma resolução melhor? Ele dividiu essa espessura, né, essa distância de um traço para o outro, em várias partes iguais. Assim como a gente viu na aula anterior, né, que ele pegou o metro, dividiu em 10 partes iguais, ele obteve o decímetro. Dividiu em 100 partes, teve o centímetro. Dividiu em 1000 partes, teve o milímetro. Tá? Então, a mesma coisa acontece aqui.
tá? Aonde geralmente a régua ela pode ser dividida em 10 partes. Tá? Então ele pegou a distância de 1 milímetro, dividiu ela exatamente em 10 partes iguais, e você tem a escala de 0,1 décimo de milímetro. Esse paquímetro acabou ficando em desuso, né? Então faz um bom tempo que a gente não encontra ele no mercado um paquímetro que tenha a escala de 1 décimo nativamente, tá? Ele não consegue mensurar inferiores a 1 décimo, mas como é que eu consigo identificar esse paquímetro? É quando você observa na escala móvel e ele vai possuir exatamente 10 divisões exatas, né? No meu caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, naturalmente, seria a metade desse aqui. Então, cada traço do meio seria desaparecido. Então, a escala de um paquímetro de 1 décimo, vocês identificariam ele exatamente dessa forma aqui, ó. Tendo ou não a numeração, ok? Não vou apagar todos, mas que vocês entendam que seria somente um traço, que cada traço equivaleria a 1 décimo. Lembrando que a leitura, vocês, no caso aqui de um instrumento, vocês iam colocar somente o valor inteiro. Exemplo, como é que eu faço a leitura com o meu paquímetro agora? Você vai fazer a leitura do 0 para o 0, né? Como eu expliquei anteriormente, do 0 da minha escala fixa com o 0 da escala móvel. Você vai ver quantos traços foram ultrapassados, né? Então, tem aqui o valor de 10 inteiros, mais um traço. Então, eu tenho aqui um valor de 11 milímetros, certo? Vírgula. E depois que acontece isso, você vai procurar qual foi o traço da minha escala móvel que coincidiu, ou o último que ultrapassou, né? Lembrando que eu estou falando aqui numa escala de 1 décimo, então eu vou apagar isso do meio, que exatamente era o instrumento que aconteceria bastante esse tipo de leitura, e é uma das causas de ter reduzido ele no mercado de trabalho, tá? Esse tipo de paquímetro, mas pode acabar sendo encontrado. Então você vai procurar qual foi o último traço que coincidiu, a escala de baixo coincidiu com a escala de cima. Então observamos aqui bem direitinho, dá para perceber que o 4 ele fez uma linha perfeitamente alinhada, né? Então vou dar um zoom aqui para a gente enxergar. Se vocês observam aqui, ó, que o 0 ele conseguiu ultrapassar esse traço, certo? Ele ultrapassou aqui, ó, esse traço. O 1 também ultrapassou esse traço. O 2 ultrapassou. O 3 quase está batendo, mas ainda ultrapassou esse traço, né? Vou dar mais um zoom aqui para que vocês enxerguem bem direitinho. Então observamos que o 3 ele conseguiu ultrapassar esse traço, ele fez um alinhamento nesse sentido. E o 4 precisamente, ó, ele fechou uma linha reta, tá? Então vou apagar e deixar ela bonitinha. Já o 5 ele inverteu a minha linha aqui, ó. Então todas estavam ultrapassando. Já o 4 ele voltou essa linha. Então ele ficou antes dessa linha de cá. Então nesse caso, eu tenho o 4 como padrão de ter encontrado ali, coincidido a linha com a linha. Então como seria a resposta dessa questão? A resposta dessa questão seria 11 milímetros, porque ele passou 11 inteiros, tá? 11 inteiros, 10 mais 1, 11. E como o 4 coincidiu com a linha de cima, ele receberia no final o número 4, somente o 4. Por quê? Porque nesse meu caso aqui, da minha simulação, eu estou usando um instrumento de 1 décimo de milímetro. Então ele só tem uma casa decimal. Então seria 11,4 milímetros. Porque meu instrumento ele só mede 1 décimo de escala. Agora, se caso vocês possuíssem um instrumento, esse de cá que eu estou falando para vocês agora, e ele possui 20 traços na parte inferior, vamos contar aqui, do 0 até o 10, você tem 1, 2. Então, a cada um número inteiro, ele tem 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, nesse momento agora, a meu paquímetro, ele possui 20 divisões iguais. Como é que eu descubro a resolução do meu instrumento? Você vai pegar a menor medida que a minha escala móvel consegue fazer, que é a escala fixa, perdão, consegue fazer, que é 1 milímetro, e dividir ele exatamente em quantidades que eu tenho na escala móvel.
Nesse meu caso, eu tenho 20 traços na minha escala móvel. Então, quando eu divido 1 para 20, eu tenho a medição aqui, a mensuração de 0,05. Tá? Então, a menor resolução desse instrumento é de 5 centésimos. Então, cada traço desse vale 5 centésimos. Então, 5 centésimos de milímetro, 1 décimo de milímetro. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e assim por diante. E agora como é feita essa medição, essa mensuração? Do mesmo jeito que o anterior. Tá? A primeira coisa que você vai observar do zero até o zero, né? Vou pegar uma cor aqui mais chamativa. Do zero aqui da minha escala fixa até o zero da minha escala móvel, você vai ver quantos traços foram ultrapassados. No meu caso, mais uma vez, como é a mesma imagem, eu tenho 11 traços que foram ultrapassados. Depois eu procuro qual foi o traço que coincidiu debaixo da minha escala móvel, coincidiu com a minha escala fixa. Aí já percebeu no mesmo exercício da anterior, que foi o 4 que coincidiu perfeitamente. Tá? Porque eu peguei a mesma imagem, eu quero que vocês entendam que dependendo da resolução, a forma escrita que você vai utilizar é diferente. Tá? Então, no caso aqui, foi o 4 que coincidiu na minha escala fixa. Então, como seria a resposta aqui? Minha resposta seria 11 milímetros, 40 centésimos de milímetros, tá? Que é equivalente a 11,40. Por que não 4, como foi da última vez? Porque agora o meu instrumento está medindo duas casas decimais. Então, devido a ele estar mensurando duas casas decimais, eu vou ter que colocar aqui na minha leitura duas casas decimais. E assim eu informo o meu leitor que esse instrumento está mensurando com duas casas decimal. Ok? Então, essa é a parte que é feita a leitura. Vou fazer outras leituras para que fique de fácil observação de vocês. Eu vou colocar um simulador aqui. De 5 centésimos. Como é feita a leitura? Como eu expliquei anteriormente, você tem o valor de 0 para o 0, ele só ultrapassou um traço, então eu tenho 1 milímetro inteiro, vírgula, e agora eu procuro qual traço de baixo coincidiu com o traço de cima. No caso, meu simulador, ele diz aqui que foi o 65. Lembrando que aqui eu tenho a escala de 5 centésimos. Tá? Vocês vão observar que entre cada traço de um número inteiro, aqui da minha escala móvel, você tem um traço menor. Então, quando você só tem um traço entre eles, você subentende que já é o de 5 centésimos. Tá? Então, temos aqui 65. Tá? Então, a resposta 65. Outra vez. Meu instrumento agora, o zero da minha escala móvel, não ultrapassou nenhum traço da escala fixa. Tá? Ele continua entre os zeros aqui. Ó. Ele tem o zero aqui da escala fixa e o zero da escala móvel não chegou a ultrapassar nenhum traço. Então ele tem um zero com valor de inteiro. Né? Ele não chegou a ultrapassar nenhum traço. Mas na minha escala móvel, exatamente essa linha que diz que coincidiu. E essa linha equivale a 55. A resposta é 0,55 ou 55 centésimos de milímetros. Tá? Porque eu tenho aí duas casas decimais. Mais uma leitura, certo? Aonde aqui era o zero, né? Ficou um pouco oculto, mas subentende que seria o zero, que eu tenho um aqui de 10, né? As linhas intermediárias equivalem aos 5, então se ele não ultrapassou o 5, ele é o 4. E o 4 ele coincide exatamente com o zero da minha escala móvel. Então, minha resposta fica 4,00. Tá? Vocês não esqueçam de colocar os dois zeros, porque eu tenho dois casas decimais. Mais uma, só para a gente encerrar nesse simulador. Acontece aqui que já foi feita essa leitura, vou ultrapassar, que era 0,65, vamos continuando aqui. Peguei a parte da minha régua, né? O simulador acabou ocultando aqui algumas linhas anteriores, tá? Mas dá para entender mais um pouquinho como funciona. Eu tenho aqui os 10 milímetros, tá? E automaticamente aqui seria o 5. Então eu tenho 6, 7. Então 7 milímetros, vírgula, o número que coincidiu na minha escala móvel, que foi o 30. Tá? Na verdade aqui vai ser o 70, né? Porque aí tá... Opa, perdão. 97, perdão. Aqui só tem um erro de leitura, né, porque aqui ele colocou a escala como
paquímetro que já passou do 9, né, 90 milímetros, e aqui seria o 100 milímetros, tá? Então aqui seria 97. Tá? Só um erro aí de interpretação do simulador. Mas a forma de leitura sempre vai ser feita dessa forma. Voltando para o instrumento anterior, vamos colocar medidas aleatórias, fazer umas 3 leituras com vocês, para que vocês compreendam melhor e passaremos para a polegada. Então, colocar qualquer valor aqui, aleatoriamente, como é feita essa leitura. Sempre observando do zero da minha escala fixa com o zero da escala móvel, vou observar quantos traços foram ultrapassados. Né? Então aqui eu tenho 30, com mais um traço, 31 milímetros. Tá? Então eu tenho 31 milímetros inteiros, vírgula. Aqui vocês vão procurar exatamente, vou trocar aqui para me dar o 40 de novo, senão vocês vão ter o mesmo valor. Eu não quero isso de vocês. Quero estimular outro valor para vocês. Pronto. Mas continua sendo 31, certo? Então eu tenho 31 milímetros inteiros, vírgula, o traço que coincidiu na minha escala móvel. Então, observando aqui, você está vendo que está bem distante esses traços, não está conseguindo nenhuma linha, mas chegando aqui entre perto do 5 e o 6, você tem uns números que já estão mais próximos de coincidir. Então, vou dar um zoom aqui para enxergar melhor. E a partir desse momento, observe o seguinte, ó, que o 6 ele coincidiu perfeitamente com a linha superior. Tá? O 55 não bateu, nem o 50. E o 65 ficou atrasado, né? Ele atrasou uma linha. Então, o único que coincidiu foi o 60. Então, minha resposta seria 31,60. Certo? Mais uma vez, fazer uma leitura com vocês. Coloquei um valor aqui aleatório. Aonde do zero da minha escala física ao zero da minha escala móvel, você tem aqui 10, 15, 16, 17. 17 milímetros. Como o zero não coincidiu com a linha, então vou colocar vírgula e procurar qual foi desses traços de baixo e coincidiu com os traços de cima, da minha escala móvel com a minha escala fixa. O mais próximo aqui é a escala do 3, vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Então observamos que o 3 aqui ó, coincide perfeitamente com a linha. Então minha resposta vai ser exatamente 17,30. Ok? Então é fácil a compreensão do instrumento. Tá? Vale ressaltar mais uma vez que sempre que o zero coincidir com uma linha exata, né? Então vou colocar ele aqui, coincidir com o zero, coincidir com a linha exata, o 10 também vai coincidir. Tá? Então ó, o 10 coincide. O 10 é como se fosse a prova real. Tá? Então, caso vocês tenham uma dúvida se o zero coincidiu ou não com o traço, vocês olham para o 10. Se o 10 estiver coincidindo, quer dizer que o 0 está coincidindo. Tá? Então, ele sempre vai ser sua prova real. Tá? Não confunda esse 10 com vírgula 10. Tá? Esse 10 é só uma prova real do zero. Em caso de dúvida de leitura, você observa o 10. Se o 10 estiver coincidindo, o 0 também está coincidindo. Ok? Então, como é feita essa leitura? Vamos fazer essa leitura para finalizar. Nós temos aqui 20 milímetros inteiros, 25, 26, 27, 28. Como o zero coincidiu perfeitamente com a linha, então a resposta vai ser 28,00. Tá? Não esquece das duas casas decimal, que é referente aí à minha escala, ou melhor, à minha resolução do instrumento. Por acaso vocês encontrem um paquímetro de 2 centésimos, é um paquímetro que vocês observam naturalmente que ela tem mais traços da minha escala móvel. Então, como é feita essa descoberta da resolução? Fechou, pô. Vamos lá. Agora, no meu instrumento, eu tenho aqui o seguinte fator. Vocês vão contar quantos traços tem na minha escala móvel. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu 0 para 1, eu tenho 5 traços. Seguindo a lógica, você tem aqui 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tá? Então, do 0 da minha escala móvel até o 10, eu tenho 50 traços. E a gente lembra mais uma vez que cada distância de um traço
para o outro, certo? A minha distância do traço para o outro, ele equivale a 1 milímetro. Vocês não podem esquecer que na minha escala fixa, a distância de um traço para o outro, ele vale 1 milímetro. Continuando dessa mesma forma, eu sabendo que na minha escala móvel eu tenho 50 divisões, eu faço a divisão 1 milímetro da escala fixa, que é a menor medição que é utilizada entre elas, pela quantidade de traços que eu tenho na minha escala móvel, que vai dar exatamente 0,02 milímetros. Então, eu digo que a resolução do meu instrumento agora é de 2 centésimos de milímetros. Tá? Então, a resolução é a menor medida. Vale lembrar mais uma vez que a escala móvel é uma representação de cada subdivisão dentro desse traço. Tá? Então, é como se eu tivesse 50 traços dentro dessa linha, mais 50 dentro dessa, mais 50 dentro dessa e assim sucessivamente. Tá? Então, são umas subdivisões, só que de parte móvel. Tá? Então, essa é a forma que eu faço a leitura. Como é feita a leitura com o instrumento? Mesma coisa com o paquímetro de 5 centésimos, você vai fazer a leitura de traço da escala fixa, o zero da escala fixa, até o zero da escala móvel. Tá? Então você tem aqui, ó, do zero até o zero, eu tenho 15, 16, 17, 18. Então você tem 18 milímetros inteiros, vírgula. Agora você vai procurar qual traço de baixo coincidiu com o traço de cima. Qual traço da minha escala móvel coincide com o zero da escala fixa. Então dá para observar um pouquinho aqui, ó, que entre os 5 está melhor e mais aproximado. Tá? Vou melhorar aqui, ó. Então o meu software acabou gerando uma enganadinha aqui para gente, né? Então ficou coincidindo tanto 50 como 52 como 54. Tá? Como aqui no meu print não dá como descobrir, então volto para o meu simulador lá que foi utilizado, está no mesmo valor ainda, tá? Então observem aqui, ó, tem 10, 15, 16, 17, 18, e agora vamos dar uma aproximada aqui para que o simulador consiga separar para a gente qual foi o traço que está coincidindo. Tá? Então, ó, deu um zoom. Quando eu dou esse zoom, e observe aqui, ó, vou dar mais um para que vocês enxerguem bem direitinho, se eu consigo dar mais um. Pronto. Vocês observam que aqui, ó, ficou um pouquinho passando, esse aqui ficou um pouquinho voltando, tá? Então vocês conseguem perceber que o único traço que coincidiu perfeitamente foi o 5 daqui da minha escala móvel, tá? Então minha resposta seria 18,50, porque foi 18 traços na minha escala fixa, mais os 5 aqui da minha escala móvel. Lembrando que a resolução é de 2 centésimos. Vou colocar outra leitura para vocês aqui, para que vocês consigam ler perfeitamente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo um número diferente para vocês. Ok, vamos lá. Qual a leitura que eu encontro agora nesse paquímetro? Do zero da minha escala fixa ao zero da escala móvel, eu tenho 15 milímetros que ele ultrapassou. 10 com mais 5, 15. Lembrando que é sempre contando com o zero da escala móvel. Tá? Eu repito isso direto para que vocês não confundam com qualquer nenhuma outra parte do instrumento. Tá? Sempre no zero. Do zero ao zero. Tá? Não esquece disso. Do zero ao zero, ele ultrapassou 15 traços. Então, tenho 15 milímetros inteiros, mais um certo quantitativo da minha escala móvel. E aqui eu já sei que está próximo do 4, que eu coloquei agora para vocês. Então, vou dar mais um zoom aqui para que vocês enxerguem bem legal. Então, aqui nós temos o seguinte, o 40, ó, ele ultrapassou o traço. 42, cada traço vale 2 centésimos. Então, temos aqui 40, 42, com mais 2 aqui faz 44. Tá? Então, a minha leitura neste instrumento seria 15,44. E cada traço vale 2 centésimos. Ok, povo? Mais uma só para a gente finalizar essa parte de cá. Joguei lá na frente para fazer uma leitura um pouquinho maior. Temos aqui o 60, 65, 66, 67. Aí 67 milímetros, vírgula, porque o zero não coincidiu com o número da escala móvel, então vírgula alguma coisa, não é vírgula 00, só se o zero coincidisse, tá? E vou procurar agora qual o valor da minha escala móvel
coincidiu com a parte superior da escala fixa. Observando aqui, dá para perceber que também foi o 4. Tá? Então, nós temos aqui o 10, o 12 e o 14. Tá? Então, nesse caso, 14, nós temos 67,14. Tá? Seria a resposta exatamente dessa minha questão. Vamos falar do instrumento paquímetro em outro vídeo, para que não fique tão extenso essa aula. Mas logo nos encontraremos aí.